É ele, professor Jackson Camargo! Jackson Camargo. Seja bem-vindo, professor Jackson. Opa, peraí, vamos abrir aqui. Tem que abrir o microfone do professor Jackson. Agora sim, professor. Interessa calar o professor Jackson. Esse é o corte. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui no programa. Espero que esse papo seja muito produtivo pra gente. Meu Deus. Nós adoramos o tema. Professor, pra gente começar, estamos mais próximos do que nunca de revelar que não estamos sozinhos no cosmos e com provas contundentes, reais? Com certeza, né? A gente está vivendo uma fase, um período aí em que está vindo revelações, tanto a nível científico quanto a nível governamental, algo que a gente não esperava. Nesse nível, uns 10 anos atrás. Os arquivos estão sendo abertos. Estão sendo abertos e a possibilidade de confirmação real dos fatos é muito grande por parte das autoridades. Que isso seria o caso lá do David Grush lá nos Estados Unidos, é isso? Isso, esse mesmo. Eu tô tentando acompanhar esse negócio aí, porque é sinistro esse cara. Sinistro, né? Pra mim, eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, professor. Pra mim, a grande diferença desse caso do David Grush pro que a gente sempre teve aí, é que agora é oficial, né? O cara botou a mão na Bíblia lá e jurou dizer a verdade, somente a verdade, nada mais ser verdade. Isso não tem juramento no meio, né? Pois é. Porque antes era tipo num jornal e tal, blá, blá, agora é ali, oficial. Se ele estiver mentindo, o maluco já era. Pois é, uma coisa é um ufólogo chegar, entrevistar a pessoa e divulgar num portal de notícias, num site ufológico. Outra é o cara ir no Congresso dos Estados Unidos, diante das autoridades, fazer o juramento e falar. Porque se ele estiver mentindo e se provar essa mentira, o cara vai preso ali 8 a 15 anos e uma multa muito alta. Né? É porque Estados Unidos não tem duas conversas. Lá não é brincadeira, não. E o que, se a gente pudesse resumir esse caso aí, o que ele tá trazendo de alegações e coisas que você diria que é o diferencial desse momento? Olha, ao longo da história da ufologia, os ufólogos sempre denunciaram que o governo dos Estados Unidos já havia recolhido naves alienígenas e corpos de alienígenas. E o governo sempre ridicularizando a questão, falando, não é verdade, não é verdade. E agora chega um cara do governo e confirma o que a gente fala. Sim. Né? Está falando lá, ele falou no Congresso, nós recolhemos veículos de tecnologia não humana e entidades biológicas. Caramba, que não são humanas. Nossa. Ele usou esse termo várias vezes. Então... Mas tem alguma relação com aquela autópsia de ET que passou no Fantástico? Lá foi fake ou não? Aquilo é fake. Aquilo é fake, né? Aquilo é fake. Ah, tá. Mas não fica muito longe da realidade do que seria no caso do resgate de um alienígena, seria uma autópsia, né? Ele certamente seria autopsiado e seria mais ou menos como a gente daquele viu. Jeitão lá? Daquele jeito. Caramba. Só a criatura que é diferente, né? Geralmente, quando existe um relato de um alienígena, ele tem de 3 a 4 dedos nas mãos. E naquele ser, ele tinha 6, né? Naquele boneco, né, que eles criaram. Tava fora do padrão. Tava fora do padrão. Tava com o dedo a mais. Eu sou um alienígena. Eu sou um reptiliano. Chega! Olha, professor, a sua história com a ufologia vem de algum tipo de experiência, de algum contato, ou começou pela curiosidade? Como que foi? Dá pra dizer que foi pelos dois, né? Você teve uma experiência? Algumas experiências. Eita! É isso que a gente quer ouvir. Tá querendo. Chegou no ponto. Bom, quando eu era pequeno, a partir de 7 anos de idade que eu lembro, né? Eu passava todas as férias de verão no sítio, no interior, onde meus avós moravam, né? E na época, onde eles moravam no sítio, você não tinha energia elétrica, não tinha telefone, não tinha nada. Então você tinha o céu muito limpo durante a noite, muito estrelado. E eles contavam as histórias da região, né? Aí contavam as visagens, as assombrações. Essas histórias são maravilhosas. E eu tinha medo de ouvir essas histórias. Então eu só podia ir lá fora se alguém fosse comigo, porque senão não rolava, né? Cagaço, meu. Esse é o termo. Não passava nada. Não passava nada. E aí, então quando amanhecia, eu já fazia tudo o que tinha que fazer, né? Como o banheiro era longe, né? Cagava cedo já. Pra não ter que sair, nem olhar pra fora da janela se não tiver gente pra cagava antes do sol se pôr. Forçava, às vezes nem tava pronto. Quem nunca? Eu vou sair depois. Daí os vizinhos escutavam, é um alienígena. Só que daí eu acho que, não sei se era o destino o que aconteceu, mas
deu um certo horário lá por volta das 9 horas da noite que eu tinha que ir no banheiro. E tinha. Deus. Só tava eu e minha avó na casa, e daí ela falou, então você vai ali na frente, eu fico aqui olhando. Então eu fui à frente da casa, ela ficou na varanda. E aí, quando eu me virei pra voltar pra casa, que eu olhei, havia uma esfera dourada parada em cima da casa. E sabe aqueles globos de discoteca que fica girando? Era aquilo, mas era dourado e iluminando todo o telhado da casa. E aí a primeira reação, né? Criança medrosa, a primeira reação era correr. Só que eu não conseguia me mexer, queria gritar, não conseguia gritar. Eu só mexia o olho, e daí veio aquele troço e ir embora pro céu numa cidade muito alta. Com que idade? A avó viu? Eu tinha uns 10 anos. 10 anos? Uns A 10 avó anos. viu ou não? Não, porque ela tava... Era coberto na varanda, ela estava, daí ela não viu. Aí eu fui correndo pra casa, quando o objeto foi, eu consegui me soltar e fui correndo. Daí falei, vó, você viu o que tinha em cima da casa? Não consegui ver aqui. Daí eu descrevi pra ela o que tinha visto, e ela falou, isso aí é a mãe do ouro. Fica tranquilo que aqui todo mundo já viu isso. Eita. Aí que eu me toquei. Aonde que era? Qual é a cidade? Pinhão. Pinhão? No Perto interior. de Guarapuava lá? Isso, ali Conheço, Vamos conheço. pra lá. Lá tem ET. Isso. Lá Ali ET. tem muita história ali. E aí, voltando pra Curitiba, eu falei pros meus amigos, né? Você viu uma nave, você viu um escovador, você viu um OVNI. E aí, eu nunca tinha ouvido falar esse termo, né? OVNI, escovador, o que é isso? Aí um dia, voltando pra escola do colégio, parei numa banca de revista pra comprar doce e tava lá, revista UFO, alienígenas, não sei o que, não sei o que. Do nosso amigo Gevaero. Então, esse mesmo. Meu grande amigo falecido, E aí, Gevaero. Saudoso. e aí que começou, parece que foi aquela semente plantada ali pra, né, despertando o interesse, eu comecei a buscar o assunto, e aí então foi uns 3 meses pra ganhar coragem pra comprar a revista. Mais Sério? uns 3 meses de coragem pra ler a revista. E aí quando eu comecei a ler Mas a era revista... piazinho também, né? E aí quando eu comecei a ler a revista, de noite eu não conseguia dormir de medo. E aí eu tinha que guardar a revista pra conseguir me acalmar de noite pra ir dormir. E aí foi trabalhando esse medo e estudando e lendo e me informando sobre o tema, até que o medo foi embora e só veio o conhecimento. Né? Mas me diga, professor, avistar um OVNI significa necessariamente que existe vida extraterrestre? Porque OVNI, objeto voador não identificado, pode ser alguma coisa da Sim. Terra mesmo. Um OVNI ele pode ser qualquer coisa. Tanto é que a sigla OVNI é objeto voador não identificado. Mas existem casos que não se explica, né? Então você tem lá, por exemplo, você vê um objeto passando no céu, aquilo pode ser um avião, um balão, um fenômeno natural. A partir do momento que você vai investigando o fato, você vai eliminando hipóteses. Só que tem uma parcela de casos ali que você não encontra uma explicação lógica para aquilo. Não é tecnologia terrestre, não é fenômeno natural, não é alucinação, não é fraude. E é nessa parcela de casos que a ufologia se baseia para afirmar que existe vida alienígena. Por exemplo, na noite oficial dos OVNIs, em 19 de maio de 1986, foi visto um OVNI com 1.500 metros de extensão. Caramba! Ele surgiu sobre o mar, passou sobre a cidade de Santos, desviou por próxima cidade de Cubatão, seguiu em direção a Taubaté e depois voltou para o mar. Foi visto por pessoas na cidade de Santos, pessoas em outras cidades ali da região do Vale do Rio Paraíba, captado em radares, visto por militares e pilotos também. E ele sumiu, mas tem registro de filmagem? Ele apareceu no radar, foi captado em radar, não tinha filmagem, até porque os equipamentos da época, tanto aqueles que eram de acesso à população, eles eram bem precários, né, para fazer uma filmagem noturna de qualidade nesse sentido. Mas esse registro do OVNI, a gente tem a gravação do pessoal da Torre de Controle de São José dos Campos falando sobre esse objeto. Então, o centro de radar lá de São Paulo ligou para a torre e perguntou se ele estava vendo o objeto. Ele pegou o binóculo, o controlador de voo, e apontou para o objeto que estava aparecendo no radar, e ele viu objeto maior com objetos menores em volta. E os próprios militares falando, isso é uma nave-mãe. Caralho. Então, veja, isso Eita, hein? isso em 1986. 86, né? Agora, hoje, quase 4 décadas depois, não tem tecnologia para fazer uma nave nesse tamanho, de 1.500 metros de extensão. Né? E é a partir de casos assim que a gente diz que não tem origem, essa parcela de casos não tem origem na nossa civilização. Me diga uma coisa, além de acesso à informação, de alguma forma ela possibilitou
a estudiosos, até como o senhor, né, de fazer algum tipo de aprofundamento, mapeamento do território, no que diz respeito a esses avistamentos, Sim. né? O meu trabalho, inclusive, ele é muito focado em documentação oficial, essa obtida a partir da Lei de Informações. O problema é que apenas a Força Aérea libera a documentação. Exército e Marinha não libera. Olha só. Esse fato desse objeto de 1.500 metros, por exemplo, esse objeto foi visto por vários navios mercantes que estavam indo para o Porto de Santos, indo, saindo, atracados ali. E eles enviaram mensagens para a Capitania dos Portos, para a Embratel e para a Marinha, relatando esse objeto. Então a Marinha, ela tem documentação sobre esses fatos. Com certeza ela tem. A gente tem confirmação de militares que falam isso. Sim. Mas aí você vai lá no Serviço de Acesso à Informação e faz solicitações, e aí vem as desculpas. Olha, esse documento não foi encontrado, esse documento não pode ser divulgado agora. Sempre eles dão uma desculpa e não liberam a informação. Esse acesso é entre aspas, então, né? Mais acho que A muita Marinha, coisa que o pessoal esconde ainda. A Marinha e o Exército, elas estão passando por cima da lei nesse sentido. Elas não liberam a informação e a gente pressiona, né? Eu mesmo, toda semana eu tô abrindo novos processos pedindo acesso à informação à Marinha, mas até agora foi infrutífero. E quando você fala, desculpa, Thiago, quando você fala volta pro mar, volta em direção ao mar e vai ao céu, volta pro mar e vai pra água? Essa é uma grande questão. Nesse objeto de 1.500 metros, a gente não sabe se ele mergulhou ou se foi para cima. Doido isso, que legal, né? É aquela coisa dos portais. O objeto que foi visto 10 dias depois, esse foi para cima. Foi para cima. Só que esse objeto ele não tinha 1.500 metros de comprimento. Ele tinha 11 quilômetros de comprimento. Eu ia perguntar qual que é o gigantesco. 11 Fala, Tiagão. Não, é que eu ia aproveitar, como assim, não tem acesso aos documentos, informações que nunca vêm 100% pra gente, né? Sempre vai ficando algo, fala-se um pouco aqui, um pouco ali, fica nessa questão de vai mostrar, não vai mostrar. Qual é o interesse em não se abrir isso pra por que que... Olha, existem vários motivos, né? Por exemplo, lembra quando começou a pandemia? Sim. Quando surgiu o vírus? A simples possibilidade do vírus sair, realmente se espalhar pelo mundo e depois se decretar uma pandemia, derrubou todos os mercados. Foi um caos no mercado financeiro, as ações caíram, desabaram, né? E agora imagine a revelação de vida extraterrestre. O impacto pode ser igual ou até pior. Porque veja, se for confirmado que existe vida alienígena, que o governo dos Estados Unidos capturou naves e que tem um sistema de energia ali completamente revolucionário, que um aparelho de uma caixinha, do tamanho de uma caixinha de fósforo, possa fornecer energia para um país inteiro. Eita. O que vai ser das empresas de energia, por exemplo? Né? É caos total, né? É caos total. Você não vai precisar de uma Petrobras, por exemplo, extraindo combustível fóssil. Você vai ter um aparelho ali que vai fornecer muito mais energia. Mas nós conversamos com o de Brecht, nós fazemos uma grande obra para você. E nós vamos mudar essa. Ah, que bom. Mas e os agroglifos? Isso. Você já entrou em um agroglifo? O meu querido amigo saudoso Gevaed, ele falou que é absurdo quando você entra no agroglifo e você sente a energia que está naquele lugar. E fora a simetria, né, dos desenhos, né? Sim, é realmente bem interessante o fenômeno. Eu, particularmente, nunca entrei no agroglifo. Não é muito a minha área de pesquisa a questão dos agroglifos. Eu, particularmente, não vejo uma relação direta com alienígenas, com seres vindo de outros planetas. Acredito que tem uma origem mais interdimensional, mais espiritual, alguma coisa assim. Mas não exatamente mas não humana. Essa é uma grande questão. Se seria algo mais humano ou não humano. Porque a simetria é absurda. É muito... Fora a simbologia que tem, a relação com... E as dimensões, né? Tem uns que são enormes. Como fazer tudo aquilo tão direitinho, né? Numa escala tão perfeita. Da noite pro dia, né? Da noite pro dia, exatamente. E como que é essa relação dos ufólogos com a aeronáutica, a marinha? É bacana? O pessoal meio que entrava as coisas? Como que é, professor? Olha, isso varia um pouco, né? Porque hoje tá mais fácil. A nível oficial, por exemplo, você vai... Se eu, por exemplo, pedir lá pra Marinha um acesso à documentação sobre OVNIs, digamos assim, eles vão negar acesso. Eles já vão cortar o papo, vão dar uma desculpa e pronto, encerrou a questão. Mas aí você tem o pessoal que se aposenta, né? Você tem lá dos mais variados cargos, né?
Outro dia, alguns meses atrás, eu entrevistei um operador de radar da Marinha. E esse cara, a nível oficial, ele não falaria. Né? Ele precisou se aposentar para depois ele abrir o jogo e aí relatar as coisas que ele viveu. E ele viveu bastante coisa. Assim, teve bastante experiências de ver os objetos e aí ele relatou como que é o sistema de registro, para onde que vai. Então a gente tem toda a informação e baseado nesses depoimentos de militares que a gente sabe que Marinha e Exército têm documentação também. Cara, mas quando você fala naquela nave de 11 quilômetros, cara, é praticamente o Independence Day que a gente vê no filme. Chega faz a relação. E esse objeto foi visto por pessoas na cidade de Santos. Caramba. Foi captado em radar também, porque tinha vários OVNIs espalhados ali naquela noite de 29 de maio, espalhados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, até no Paraná. E aí, em dado momento, todos esses objetos seguiram em direção a esse objeto maior. Houve uma junção de plots, né? Os caras tinham objeto maior no radar, os objetos menores, e virou tudo uma coisa só. E aí, pelo radar, aquilo acelerou rapidamente para cima. Caramba. Vou fazer o seguinte, vou tomar uma aguinha, a gente vai tomar uma água agora, colocar uma música pertinente, Starman com David Bowie, e daqui a pouquinho a gente volta com o professor, beleza? Porque o assunto vai longe, hein? Vai longe. Que legal, bacana, hein? Pois é. Cara, 11 quilômetros, cara. E daí